Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui. Há uma palavra de Deus para você e que vai mexer com a sua estrutura, eu tenho certeza disso. Vai trabalhar em você, na sua forma de ver o mundo e também na sua maneira de ver os teus filhos. Se você ainda não tem, mesmo assim vai fazer muito sentido para você. Eu só quero te pedir um favor antes de a gente entrar na mensagem, algo que é muito importante para fazer com que a mensagem vá ainda mais longe. Um favor muito simples: curte o vídeo, aqui embaixo tem um botãozinho para você curtir. Curte o vídeo. Ai, ai. Obrigado, tá, pelo apoio. Curtam quando você estiver vendo também. Curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ponto. Tiago está dizendo: peçam sabedoria, que o Senhor dará a vocês. Quer ver? Há uma diferença muito grande de inteligência e sabedoria. A inteligência, você nutre ela. Você faz uma faculdade, você fica mais inteligente, mais informação, sabe? Então, quanto mais você aprende, você fica mais inteligente. Agora, a sabedoria se distingue da inteligência. Você pode ser extremamente inteligente e não ser nem um pouco sábio. Assim como você pode ser sábio, mas ainda não ter tanta inteligência. Porém, se você tem sabedoria, você vai buscar a inteligência. A inteligência não te faz buscar a sabedoria, mas a sabedoria vai te fazer buscar a inteligência. Você já viu alguém que é muito inteligente, mas não sabe a hora de falar? Não sabe a forma de tratar as pessoas? Você já viu gente que sabe de medicina demais, tudo termo, e ele vai conversar com alguém leigo e ele fala em todos os termos que é inerente à medicina? Ou seja, ele é muito inteligente e nem um pouco sábio. Porque do que adianta falar e não ser compreendido? Entende? Você já viu alguém que trata alguém mal porque na cabeça dele ele é superior à inteligência? Coitado, não passa de um tolo. Porque se fosse sábio, usaria sua inteligência a favor do outro, nunca contra ninguém. Entende? Isso é a sabedoria. A sabedoria, ela acelera a inteligência também, quando demais ela também dá uma freada. Ela nos equilibra. Eu já vi tanta besteira às vezes faladas por gente tão inteligente, justamente pela falta de sabedoria. A sabedoria, ela é importante para nos dar a hora de falar, como viver. E a coisa mais importante, que é o tema dessa mensagem, é a capacidade de resolver conflitos. E a capacidade de resolver conflitos, ela é extremamente importante e ela define muito o nosso amanhã. Quem tem habilidade, capacidade, sabedoria para desenvolver conflitos, nunca é paralisado dentro da sua história. Porque o conflito sempre se torna um degrau para um próximo nível, para um novo momento com o Senhor, para uma nova experiência, para se reinventar, entende? Perceba, a crise, nós falamos talvez em alguma mensagem da série já, mas a mesma crise que destruiu empresas fortaleceu outras. Pegou-se o vento a favor, transformou a empresa numa vela e o vento levou em polpa. Entende? Sabedoria para resolver conflitos. Eu tive uma experiência na minha casa, cujo qual não vou entrar em detalhes, porque eu não quero ser um fofoqueiro da internet. Né? Mas eu tive uma experiência que ficou claro que a capacidade de resolver conflitos é uma determinante para frear uma história promissora. Sabe, quando eu vi essa cena, quando isso aconteceu dentro da minha casa,
eu imediatamente me lembrei de homens de Deus, homens da Bíblia. Perceba, homens como por exemplo José, homens como por exemplo Moisés, homens como por exemplo Neemias, homens que tiveram da parte do Senhor grandes problemas para resolver. Você imaginou Noé? Deus disse para Noé: Noé, vou mandar chuva sobre a terra, constrói uma arca. Esse é o projeto, essa é a medida, esse é o tamanho, esse é o material. Faz. Imagina, Noé não precisava de um problema a mais, mas solucionar esse problema garantiria para ele uma vida longa e um start de uma nova geração. Ou seja, todos os problemas que vêm em nossas mãos, todos têm uma coisa no final: solução. E a solução sempre é a coroa do problema. Toda missão que Deus nos dá, todo propósito que Deus nos entrega, nada mais é do que um problema. O que é um problema? Algo que vai necessitar a minha capacidade de ver de maneira diferente, de ter resiliência, que é suportar sem quebrar, de, sofrer suor, lágrimas, mas se eu conseguir vencer o problema, eu terei a coroa de viver o que? A solução, o final. Mas há um problema aqui, que é que nós estamos nos deparando com uma geração, e talvez estamos formando uma geração que não sabe lidar com nenhum conflito, que não foi preparado a ser frustrado, por exemplo, que a frustração paralisa. Talvez você que vai me ouvir agora vai entender um pouco de maneira diferente, mas se você tiver a minha idade, a gente teve a mesma vida muito parecida. Quer ver? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Quem aqui começou a trabalhar com menos de 15 anos de idade? Levanta a mão. A gente odiava, não odiava? Eu ia de bicicleta trabalhar, andava 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. Pergunta, tinha juízo para isso? Nenhum. Vivia caindo de bicicleta, queria ir empinando para o trabalho. Mas o desafio me foi gerando responsabilidade. Sabe o que é engraçado? O primeiro tênis de marca que eu comprei foi um tênis de R$125, que eu comprei em 5 vezes de 25 pila. Quando eu fiz essa responsabilidade, eu criei para mim um problema. Só que esse problema me fez trabalhar para pagar. Entende? Eu fui exposto. Agora, dá uma observada na nossa galerinha que está vindo aí. Fala em trabalho, fala em responsabilidade. Olha para os nossos filhos, para os nossos pequenos. A gente não está mais expondo a frustração, porque na nossa cabeça, a nossa frustração não pode ser repetida na vida dos nossos filhos. Os nãos que a gente recebeu não pode ser repetido na vida dos nossos filhos. Meu lindo, não se esqueça que tudo que você viveu foi o que gerou você aqui. Mas a crise é: o que eu faço com os problemas que vêm na minha mão? Você já viu gente que faz tempestade em copo d'água? Minha mãe falava essa expressão quando eu era criança: tu faz tempestade em copo d'água. O que é fazer tempestade em copo d'água? Um copinho de água. Eu consigo fazer parecer uma tempestade. Sabe o que é isso? Um problema pequeno eu maximizo e torno ele grande demais. Eu digo, oh meu Deus, eu não vou conseguir. É simples, é só porque a minha perspectiva sempre é maximizar aquilo que nem é tão grande assim. E não sei se você percebe, mas problema é subjetivo. Irmão, um homem com gripe é diferente de uma mulher com gripe. Um homem com gripe é um homem que vai morrer. Eu sei porque eu sou assim. Eu entro em despedida. Senhor, recolhe a minha alma. Eu mando áudio para minha esposa: traz água no quarto. Irmão, a minha esposa com gripe, vida normal. Só uma dor de cabeça, está com febre, está para morrer, andando, pega filho, dá mamar para outro, joga outro no chão, e o pau tora, irmão. Por quê? Problema é subjetivo, depende muito da tua perspectiva, a tua resistência. Um homem doente é um homem que vai morrer, uma mulher doente é normal. O homem, se menstruasse, morria. Pensou que cena horrível?
Deus, irmão, eu ia falar assim: desisto, parto para o Senhor agora. Uma que eu nem posso ver, né? Você entende? O problema é subjetivo. Agora, a natureza de resolver tem que ser objetiva. A natureza de encarar tem que ser objetiva. Se eu sei que eu tenho um propósito, se eu sei quem eu sou no Senhor, eu preciso olhar de frente. Eu preciso encarar com hombridade. Eu não posso abandonar o barco porque o problema parece ser grande. Pelo contrário, meu lindo, eu creio no Deus que eu sirvo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A palavra que eu tenho de Deus sobre mim é maior do problema que vem contra mim. Eu preciso olhar o problema na perspectiva que Deus analisa o problema. A minha ótica tem que ser a ótica do Pai. Enquanto muitos esmorecem, muitos maximizam, eu tenho que aprender a olhar com a perspectiva de Deus. Não há impossível, não há nada que Deus não possa fazer, não há tempestade que Ele não possa acalmar, não há nada que Ele não possa mudar a situação. Então a minha perspectiva sempre tem que ser acessada pela perspectiva de Cristo. Se Ele me deu o problema, aí, meu lindo, eu não posso abandonar a missão enquanto não acabar. O problema foi feito para ser resolvido, e isso tem que ser gerado na gente a partir do início da nossa história. Olhe para os nossos filhos. Eu tenho 2 garotos, o João e o Noah. Sabe por que meu filho está aprendendo a português rápido? Porque eu no começo não aceitava que ele fazia assim. Eu falava: o quê? O que é isso? Eu estou causando um problema para ele. Eu vou ter que aprender a falar, senão meu pai não vai entender. A gente sabe o que ele quer. A gente sabe, sim ou não? Mas por que a gente não causa um problema? Porque a gente sempre está minimizando tudo. A gente está evitando frustração. A gente está deixando de dizer não para os nossos filhos. Os nossos filhos estão sendo educados às vezes muito mais pelo um iPad, pelo um iPhone, do que propriamente por nós, porque a gente não quer problema para eles. Ai, pai, eu quero o iPad, pega. Ai, filho, pai, eu quero o iPhone, pega. Ai, pai, eu quero ir lá, vai. Ai, pai, eu quero, vai, porque a gente não quer causar problemas. E a gente diz o seguinte: eu não quero que o meu filho passe pelo mesmo que eu passei. Só não esqueça que tudo que você passou gerou o homem e a mulher que você é agora. E se o que você é agora é alguém de valor, de caráter, de respeito, não prive os teus filhos daquilo que você experimentou, porque foi justamente esse o combustível para tornar você quem você é. Entende? Não se trata de violência, de reproduzir violência. Não se trata de reproduzir maus exemplos. Pelo contrário, você pode reproduzir apenas de uma maneira diferente, com valores corretos, mas não deixar de produzir aquilo que torna alguém resiliente. Dizer não. Sabe, eu gravei uma mensagem agora: aprenda a dizer não. E sabe, para mim é difícil, porque eu tenho que viver a mensagem. Meu filho, ele é apaixonado pelo meu pai e pela minha mãe. Óbvio, todo neto é apaixonado pelos avós. Só que se deixar, ele dorme e mora lá na casa do vô e da avó, porque lá não tem regra. Eu quero bolacha, pega. Yakult, pega. Danoninho, top, pega. A minha mãe, ela anda atrás do meu filho com um paninho assim: quer comer alguma coisa? Imagina, é um céu. Só que a vida não é um céu. A vida não é um mar de rosas. E aí eu estava viajando, meu filho estava 2 dias na casa do meu pai. Eu cheguei de viagem, meu filho tem que voltar para casa. Eu não estava nem querendo me matar a saudade de mim não, irmão. Ele quer a paz. Eu chamei ele no FaceTime. Ele já assim, ó: pai, eu quero ficar na casa do vovô, pai. Aí dentro de mim faz assim: deixa, tadinho, é tão bom para ele. Mas o meu lado pai diz assim: não, rapaz, seja homem. Aí eu falei: filho, no FaceTime, irmão, volta para casa que o papai está te esperando agora aqui. Mas pai, filho, não tem choro. O choro não é negociação com o pai, você sabe disso. O choro não é ferramenta de negócio, filho. Ou é um bom argumento ou vem para casa. Aí você vai dizer: nossa, mas se Deus quiser,
eu vou criar um garoto que quando tiver o primeiro problema, vai saber como resolver o problema. As frustrações nos preparam para resolver os grandes problemas. Os nãos nos preparam para a vida, nos tornam homens. Sabe, como é triste quando a gente recebe alguém na nossa casa que o filho não tem autoridade do pai sobre ele. Já viu a criança assim? Que o pai já desistiu da criança faz hora. O pai já fala assim: pode falar você. Irmão, eu não aceito que ninguém brigue com meu filho, porque eu sou o pai dele. Quem toca o terror sou eu. O fogo no parquinho, quem taca sou eu. Ninguém tem autoridade para fazer isso. Só que se eu perder a autoridade, o mundo vai fazer por mim. O colégio vai fazer por mim. Os amigos vão fazer por mim. Então quando eu olho para uma mensagem como essa, aprenda a resolver os seus problemas, eu já estou olhando não só na minha vida, na sua vida, eu estou olhando na construção da nossa geração. Porque daqui a pouco nós envelhecemos. E eu não vou pregar para adolescente. Vai ser estranho, é um velhão lá tentando ser descolado. Não sei o quê. Não. Eu vou crescer junto com a minha geração. E eu quero pregar para vocês velhinho também. Vocês velhinho, eu velhinho. Nós tudo velhinho, abraçadinho, né? Com soro. Sabe, nós tudo velhinho, maduro. Mas a gente olhar para os nossos filhos e serem homens de valor, mulheres de valor, cheias de Deus, aprendendo a viver a vida e não criadas por coisas superficiais, por banalidades. Mas isso também é para nós um problema. Se te falta sabedoria, peça sabedoria, que o Senhor te dará. Amém. Jesus nos dá sabedoria, Pai. Nos faz enxergar o que os nossos olhos carnais não enxergam. Nos faz medir o tempo, nos ensina a contar os nossos dias, Pai. Para que nada paralise a nossa história, interfira na nossa geração. Nos torna pais que criem filhos preparados para frustrações da vida, para que sejam fortes, eficazes, Pai. Deus, em nome de Jesus, que não haja desistência, suicídio, abandono de missão dentro da nossa história. E que em nome de Jesus, Pai, seja produzido em nós resiliência para suportar a vida, mesmo quando ela bate de volta. Em nome de Jesus, homens de valor, mulheres de valor, Pai. É isso que cremos, é isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 13, por favor. Deus havia me dado essa palavra algumas semanas atrás. Eu quero compartilhar com você hoje aqui neste lugar. Mateus capítulo 14, verso 13. Vamos aprender um pouco sobre Jesus e a forma que Ele lida com as circunstâncias da vida. Gostei, legal. Tempo de criar algo novo. Uau, gostei. Mateus capítulo 14, verso 13. Vamos ler. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Ponto. Você entendeu o que é isso? Ponto. Vou ler de novo. Ouvindo o que havia ocorrido, eu vou dizer o que aconteceu. João Batista havia morrido, tinha sido assassinado pelas mãos de Herodes. Ok? Então, quando Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos aprender de Ti, sobre Ti, Jesus.
fala conosco neste lugar. Derrama sobre nós da tua presença, do teu Espírito Santo, e que possamos compreender, Senhor, a forma correta de lidar com a vida e como a vida é. Jesus, por favor. Por favor, Jesus. Somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor é capaz, poderoso e autossuficiente. Faz, Senhor. Acalma os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nos traz para perto da tua presença, Jesus. Nos faz alterar a perspectiva. Sim, Pai, nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escute. Você entendeu o que a gente acabou de ler? E você consegue fazer uma ligação com o cenário que vocês estão vivendo agora, que nós como nação estamos vivendo? Só que esse texto, ele não precisa ser temporal. Se não tivesse acontecido o que aconteceu alguns dias atrás, ele poderia ser pregado igual. Porque por mais que ele esteja correlacionado com um fato, ele também está correlacionado com a nossa vida. Ele também está associado a uma realidade comum, a nossa realidade, como ser humano. Porque nós precisamos aprender a lidar com a vida, com as crises da nossa história. E ninguém está imune de viver algo ruim, ou um dia mau. Sabe, não existe pessoas liberadas de o dia mau, da chuva, do sol. Todos nós estamos suscetíveis à realidade da vida. Eu não sei se você já ouviu isso, mas quando eu era menino, a minha mãe dizia muito que a vida não é um mar de rosas. Você já ouviu essa frase? E sabe, é verdade. A vida não é um mar de rosas, nem para mim, nem para você, nem para o bispo, nem para o mais crente ou para o mais desviado. A vida é igual para todos. A vida é a vida. Eu amo a Jesus, sou apaixonado por Ele, tenho um ministério, dedico toda a minha história a Ele, mas já sofri um capotamento, perdemos uma gestação agora. Ou seja, amar Jesus não me exime dos reflexos de uma vida. Até porque esse curto espaço de tempo que nós chamamos de vida, é realmente curto quando a gente amplia em detrimento da eternidade. Esse aqui é um tempo, a eternidade logo virá. A questão é que nós, enquanto estamos aqui, se nós não podemos nos livrar da vida, nós precisamos aprender a entender ela, ou a reagir ela de maneira coerente e saudável. O problema é, durante muito tempo, historicamente, nós aprendemos a ignorar as crises, nós aprendemos a ignorar as nossas dores, nós aprendemos a sufocar aquilo que deveria ser tratado, nós tentamos fingir que nada acontecia. Durante muito tempo, e eu falo isso com todo respeito, autoridades espirituais não se curvavam perante a igreja. Você sabe, aquele dia que Deus falou com a igreja, aquela palavra poderosa, os pastores, líderes, não tinham a liberdade de ir para frente, dobrar o joelho e pedir oração, porque foram criados castas, de pessoas que precisavam mais e pessoas que precisavam menos. Então, nós aprendemos a sufocar as coisas. Por exemplo, se eu sou crente, se eu sirvo a Jesus, a ótica de muitos é que eu não posso viver crise. Quando eu sofri um acidente de carro, eu me lembro que quando eu postei o livramento, alguém mandou assim: aonde Deus estava na hora do acidente? Porque as pessoas confundem as coisas. As pessoas não conseguem entender o que é a vida e que maneira nós devemos responder e corresponder a ela. E obviamente, se precisamos de um manual, a Bíblia é um manual perfeito. Cristo é o modelo ideal. E a fala de Jesus e a forma com que Ele reage aqui demonstra muito mais sobre a humanidade dele do que sobre a divindade dele. E isso para mim é poderoso e é didático, é pedagógico, porque Jesus está me ensinando: filho, a hora que acontecer, aprenda a reagir. Já parou para pensar que se Jesus quisesse, Ele poderia ter ressuscitado João Batista?
Já parou para pensar que quem Herodes assassinou, assim como ele fez com Lázaro depois de 4 dias morto, ele poderia fazer com João Batista? Deixa eu refrescar a tua memória. João Batista é amigo de Jesus. João Batista, o primeiro contato que teve com Jesus foi no ventre da mãe dele. Já pensou que loucura? Isabel está grávida de João Batista no 6º mês. Quando Maria chega gerando Jesus, já gestante, quando ela saúda Isabel, a Bíblia diz que o neném que está dentro do ventre dela salta de alegria. Ou seja, ali nasceu um vínculo poderoso e sobrenatural entre João Batista e Jesus. Sabe, João Batista é aquele ministério do nazirelato, aonde ele está recluso no deserto. A ligação dele não é na sinagoga, a ligação dele é no deserto. O ministério dele acontece onde ninguém enxerga. O ministério dele acontece onde ninguém o percebe. A Bíblia diz que Jesus o colocou como Elias de Deus. Aquilo que Elias fez no Velho Testamento, João Batista está fazendo no Novo. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista é a voz que proclamava a chegada de Jesus. Desde o primeiro dia do ministério de João Batista, o que ele fazia foi apresentar Cristo, a chegada, abrir o caminho. E a Bíblia diz que quando Jesus chega às margens do Rio Jordão, aonde João Batista está batizando, quem tem o privilégio de batizar Jesus é João Batista. Você já imaginou que coisa extraordinária? Ao vínculo. A Bíblia diz que João Batista diz: olha, vem alguém após mim que é maior do que eu, cujo qual não tenho o direito de atar as alparcas. E esse era Jesus. E Jesus chegou e deu o privilégio para ele. Olha o vínculo, olha a amizade profunda, olha que coisa extraordinária acontecendo. E esse amigo de Jesus é assassinado. Esse amigo de Jesus é decapitado. E a notícia chega para Jesus após o sepultamento. Jesus não tem o privilégio de despedir. Então a notícia chega para Jesus, nós temos que pensar o seguinte: a notícia chega para ele e nós temos que entender que Jesus é homem. Jesus é humano, ele tem divindade, mas é humano. E se não fosse humano, não teria jejuado para ir para o deserto. Se não fosse humano, não teria chorado em João 11:35. Se não fosse um homem, não teria suado gotas de sangue. Se não fosse homem, não teria medo na cruz em dizer: Pai, por que me desamparastes? Se não fosse homem, não teria demonstrado humanidade. Se não fosse homem, não teria dito para nós: ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não está dizendo: eu venci como Deus, eu venci como homem, eu venci a parada toda. Pode olhar para mim que vai dar certo. Pode olhar para mim que vai conseguir. Sabe, o ensinamento dele é como Deus, mas a prática dele nos ensina como homem. Ele venceu. Agora você imagina o conflito de Jesus ao receber uma notícia como essa. O lado divino dele tem poder de ir aonde João Batista está e colar os membros. Mas o lado humano de Jesus precisa nos ensinar a lidar com as crises. Isso aqui eu acho extraordinário, porque a partir de agora começa uma lição totalmente diferente do que a gente ouviu a vida inteira. Deixa eu te contar com todo respeito. Ouvi uma história agora, semana, de alguém que foi traído, sofreu adultério dentro do seu casamento. E quem aconselhara na minha frente essa pessoa. E ela dizia assim: olha, continue pregando, que Deus vai te dar vitória. Continue fazendo, que Deus vai te dar vitória. Não pare. E aí quando a pessoa terminou, eu chamei e falei assim: esse não é o conselho certo. Não é para continuar, é para parar. Como assim? Eu vou morrer? Não. Você está respeitando o tempo. Durante muito tempo, a gente não aprendeu a respeitar a nossa humanidade. A gente começou a internalizar as coisas. Tem gente que vive hoje, que é amargo, que briga no trânsito, e você não sabe, mas aquilo é reflexo de doenças maiores dentro. Gente que não sara as feridas. Gente que não permite que as dores sejam sepultadas, que carrega como um sepulcro caiado a dor.
Sabe, eu conheço pessoas que choram a morte, que choram as percas, que choram os fracassos, as falências até hoje. Foram anos atrás, mas como continua andando, a única coisa que ele tem tempo para fazer é reclamar, é ser saudosista. Ele não se sara porque não para e não se respeita. Sabe, eu vendo quem estava aconselhando, parecia tão lindo, tão bonito, mas não é a lógica do ser humano. Nós não podemos fingir que nada aconteceu. Nós não podemos passar por cima, porque quando passamos por cima, estamos passando por cima do nosso coração. Nós estamos fingindo. E aí quando você olha para a história, você percebe que nós fizemos isso durante muito tempo com muita coisa. Você acha que porque não se ouvia muito tempo atrás sobre rejeição à lactose, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre depressão, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre síndrome do pânico, as pessoas não tinham? Meu lindo, desde que mundo é mundo, síndrome de pânico existe. Desde que mundo é mundo, depressão existe. Desde que mundo é mundo, problema de saúde existe. A questão é, quando se tem um diagnóstico, se tem a notícia. Então hoje se tem um diagnóstico, mas só se tem um diagnóstico porque alguém parou para olhar e dizer, isso aqui tem algo a mais. A gente chamava de demônio depressão, o médico chama de reposição hormonal. Pastor, deixou de ser demônio? Não, a gente começou a ser coerente. Antigamente chegava alguém com depressão, triste, a gente colocava a mão e dizia, demônio da tristeza, nós te repreendemos. Existe emocionais, existe espirituais, existe. Mas eu não posso dizer que tudo é emocional, que tudo é espiritual. Tem que ter equilíbrio. Hoje eu olho para a pessoa e digo, meu lindo, você já procurou um médico? Eu vou orar por você, mas você já foi no médico? Se você fazer uma reposição, às vezes, de dopamina, de serotonina, você pode melhorar. É uma reposição básica, simples. E a pessoa diz, meu Deus, mas eu pensei que era demônio. Pois é, a gente foi criado a esconder nossos problemas atrás de crises espirituais. A gente não se sara quando ignora. A gente não se sara quando se menospreza. Hoje, no mês de outubro, milhões de mulheres estão deixando de morrer em dias seguintes, simplesmente porque estão indo na frente do espelho, colocando a mão, se tocando para ver se não tem algo. Porque prevenção evita de doenças futuras. Tudo que é tratado no começo, tudo que é olhado com respeito no começo, me livra de problemas maiores no futuro. Nossa vida não é uma dor, é um complexo de cenários. Sabe, hoje eu me assusto com tanta gente que anda em estopins. Já viu que uma faísca explode? Eu estava no shopping saindo há 2 semanas atrás, pastora. Eu estava no meu carro aqui, eu saí do shopping e parei. Aí parei no carro e fui mexer no meu celular para colocar no GPS o endereço que eu precisava ir. Um carro parou atrás e buzinou. Falei, caraca, meu Deus do céu, eu já vou sair. Aí eu olhei e fiz assim, desculpa. Aí a mulher não viu, uma mulher e outra mulher no carona. E aí elas passaram por mim, eu abri o vidro assim, sorrindo e disse, me pede desculpa. A mulher colocou a mão para trás e para fora e pá, você sabe. Eu falei, caramba, eu estou pedindo desculpa. Não provocou absolutamente nada. Mas olha como as pessoas estão enfermas. Sabe o que é isso? Isso é o cheiro da lepra. Isso não é a lepra. Isso é o cheiro. Sabe, todos esses sintomas não são as doenças principais. Isso são cheiro de uma doença maior na alma. Esses dias eu estava eu e minha esposa no carro. Um carro parado na frente, agora quem buzinou foi eu e minha esposa. O semáforo abriu, o carro não abriu. Sabe buzinadinha de aviso? Aquele bebê. Não, saiu 2 caras dentro do carro para vir para cima de mim. Eu estou muito, meu Deus. Falei, dei a ré aqui, ó, vazei. Falei, tá maluco? Eu vou ficar para apanhar? Porque com certeza eu ia apanhar. Mas sabe o que é isso? Isso são sintomas de pessoas que estão vivendo em crise, andando em crise, correndo em crise, vivendo em crise, não se respeitam. E aí eu olho para Jesus, e o exemplo dele é totalmente o oposto da nossa prática. Enquanto a gente pensa que tem que continuar, enquanto a gente pensa que tem que fazer, a Bíblia diz que Jesus, que tem a missão de nos salvar, ao receber a notícia,
Jesus entra dentro de um barco e em secreto, sozinho, vai para o meio do mar. Já parou para pensar que o modelo de Jesus resolver é o ideal e que para a gente, historicamente, demonstra fragilidade? Já parou para pensar que Jesus nesse momento não está pregando para ninguém, não está evangelizando, curando ninguém, Ele está sarando a si próprio, Ele está se encontrando, Ele está se reconhecendo, porque se Ele não se sara lá, a gente estaria morto aqui. Se Ele não se recupera lá, quem estava na praia esperando, não seria curado. Meu lindo, não tem como continuar qualquer missão, se dentro de nós houver uma crise, houver uma tempestade acontecendo. Tempestades foram feitas para serem aplacadas, e não, administradas, e não alimentadas. Posso te dar um conselho? Chega uma hora, você tem que parar de falar. Chega uma hora, você tem que parar de ser portador de uma notícia. Resolva-se, sara. Chega uma hora e diz: irmão, não precisa mais falar disso. É ignorar? Não, é sarar, é viver o processo. Se você precisa de pausa, e agora eu estou tirando todo o cenário que aconteceu essa semana, e estou falando da sua vida, estou falando de você. Chega uma hora que nós temos que nos olhar e precisamos nos sarar. Há um livro do John Bevere chamado A Isca de Satanás, e ele fala no livro algo interessante. Ele diz que o maior problema da igreja é a pessoa ofendida, é a ofensa. Gente que anda carregado porque não se sara, gente que anda carregado porque não perdoa, gente que anda carregado porque não consegue administrar uma crise, no sentido de vencê-la. Quantos de nós que vivemos dias dramáticos, não dormimos mais direito, não conseguimos colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mas mesmo assim estamos tentando dormir? Será que o ideal, antes de dormir, não era tentar acordado, tentar resolver aquilo que está tirando o nosso sono? Será que o ideal às vezes não era um pouco de silêncio? Será que talvez o ativismo não precisava ser paralisado pelo respeito àquilo que nós somos humanos? Vou te dizer uma coisa, eu sou pastor, eu tenho 28 anos de idade, eu sou casado há 8 anos com a mesma mulher, eu tenho um filho, o nome dele é João, e volta e meia, eu preciso dar uma pausa em áreas da minha vida, para resolver problemas que na frente poderiam ser maiores. Eu e minha esposa, a gente é humano, a gente é lindo no Instagram, é bonitinho, porque a gente nunca vai postar a nossa briga, a gente só vai postar quando a gente faz as pazes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem crise. Sabe o dia da mulher? No dia da mulher a gente brigou. Olha que engraçado. Tivemos um conflito. À noite, eu fui deitar, estava no quarto de visita, deitado, mexendo no celular. Pensei o seguinte: sabe uma coisa? Se eu ficar aqui, eu estou abrindo uma brecha para que aquilo que começou pequeno, amanhã seja ainda maior. Pausar para resolver as pequenas crises, os pequenos conflitos. Nada começa grande, as coisas começam pequenas. Eu voltei para o meu quarto, deitei no ladinho dela, meu filho estava no nosso meio, peguei o meu pé assim, ó. Aqui, ó. Encostei nela. Ela olhou para mim assim, abriu um olhinho, olhou para mim, fechou. No outro dia eu ia viajar, tinha uma carta dela na minha Bíblia e tinha uma carta para ela também. A gente precisa resolver as nossas crises. Você vê como a vida, ela precisa ser parafraseada para que a gente entenda que tudo às vezes é nada e que nada às vezes é tudo. Que às vezes a gente está reclamando das coisas grandes, mas a grande tempestade dentro da nossa vida são verdadeiramente pelas coisas pequenas que não foram saradas, que não foram resolvidas, que não foram respeitadas. Sabe, eu só vim te dizer uma coisa aqui neste lugar: respeite o tempo,
respeite a tua história, respeite as crises, resolva-se, sare, sepulte a dor, porque senão vai passar anos, vai passar a sua história. E lembra, eu estou desconectado de uma realidade que aconteceu agora, eu estou falando da sua vida como um todo. Você precisa sarar, sabe, você precisa demonstrar fragilidade. Como eu dizia aqui, olha, a gente como é pastor, a gente não pode vir para frente às vezes. A gente, você porque pensa que é crente, não precisa, sabe, não, pelo contrário. Nós temos algo maravilhoso, que é o poder de ser consolado no lugar certo, de ser sarado no lugar certo. Sabe, nós temos a habilidade, se quisermos, de nos reconhecer e encontrar a fragilidade que foi quebrada e que precisa ser restaurada. Eu acho maravilhoso porque Jesus, veja, olha a pompa de todo mundo em volta dele. Ele é o Salvador, ele é o Messias, milhões de pessoas o seguiam, e de repente esse homem que é seguido por milhões, abandona. É estranho, mas é a realidade, ele abandona. Os discípulos não estão no barco, a multidão não está no barco, a única coisa que está no barco é ele e o luto dele, é ele e a crise dele. E aí eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que aconteceu no barco. Ninguém sabe o que aconteceu no barco, porque o que foi resolvido não foi feito para ser proclamado. O que aconteceu no secreto dele não foi contado para ninguém. Eu só sei que houve um secreto para que aquilo que estava doendo fosse sarado. Houve. Eu só posso imaginar o que aconteceu. Baseado na própria palavra, baseado na experiência de Jesus e como ele age, eu posso dizer, Jesus deve ter chorado durante muito tempo. Provavelmente a crise de Jesus, provavelmente, eu estou dizendo do ponto de vista meu, era assim, eu saber que eu posso ressuscitar, mas se eu ressuscitar, eu estou ferindo um princípio de supremacia de uma vontade maior, e essa lição a gente não poderia dar hoje, porque veja, há poder nele, mas agora não há poder nenhum, só um homem de luto dentro do barco, só um homem que não está pregando, que está dentro do barco. Você imagina que enquanto Jesus está tentando se resolver, tem uma multidão seguindo ele pela praia. Eu não sei se Jesus olhava para a praia da onde ele estava, mas a multidão provavelmente olhava para ele da onde ele estava. Às vezes há uma insensibilidade por parte das pessoas que nos exigem que a gente não pare, que a gente continue, que a gente finja que não está acontecendo. Você já imaginou que Jesus está se resolvendo e tem uma multidão na praia dizendo provavelmente, vem logo! Vem logo, nós temos os nossos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo, eu tenho uma vida, eu sou um ser humano, eu não posso interferir na vida de alguém enquanto dentro da minha história estiver em luto. Eu não tenho como sarar alguém enquanto tiver uma ferida aberta dentro de mim. Você tem que aprender, não adianta tentar ser bálsamo para alguém enquanto o bálsamo não atinge você. Não tem como. Eu demorei para aprender isso. Eu demorei para aprender a me identificar. Sabe? Mas quando você olha para isso aqui, isso é libertador. Sabia, Tadeu, que se eu quiser eu posso cancelar uma agenda? Se eu quiser eu posso. Se eu estiver precisando resolver a minha casa, eu vou parar. Porque a missão é importante. Mas se eu não estiver vivo, a missão acaba. Se eu não estiver bem, a missão acaba. Você imagina eu hoje vim pregar para você arrebentado. Você imagina hoje eu tentar falar alguma coisa para você em prantos. Você ia dizer, eu cheguei ruim, saí pior. Porque doentes não saram doentes. Leprosos não saram leprosos. Porque ao mesmo tempo que sara, contagia.
Curados têm capacidade para curar. Libertos têm capacidade para libertar. Perdoados têm capacidade para perdoar. Livres têm capacidade para liberar. Porque é isso que nós precisamos entender. Jesus pausa. E olha que coisa maravilhosa. Jesus pausa. Ponto. O ponto está dizendo: acabou aqui. Encerrou a sentença. Não é mas, não é porém. Não. Ponto. Não tem um verbo de não, acabou. Sabe, não há um hiato no meio de ligação, não. É um ponto. Jesus foi para o meio do mar, no secreto. Ponto. E o resto? Ponto. Não há conexão da primeira fala com a segunda fala. É ponto. A segunda fala é um início, não é uma continuação. Não é continuando, não, é início. É uma nova sentença, é uma nova frase, uma nova oração, como queira. É novo. Aí só que o novo é fantástico. E acho que esse novo vai inspirar você aqui esta noite. Eu acho não, eu tenho certeza, o novo vai inspirar você. Eu não sei como está o seu coração em relação à sua história, em relação ao caos que aconteceu, em relação à sua vida, em relação à sua trajetória. Mas eu só vim te dizer uma coisa: se você precisa pausar, pausa agora. Para. Se você precisa chorar, tranque a porta do quarto. Chora. Respeita você. Sabe, se você precisar não falar com ninguém durante 10 dias, não fale com ninguém. Mas esteja acompanhado de quem consola você, de quem transforma você. Sabe, não se isole dele. Se você precisar se isolar de mim, se isole de mim, se isole de alguém, mas dele você não pode se isolar. Mas permita-se sarar. Ponto. Entendeu? Ei, ponto. Quando acabar, acabou. Ponto. Pastor, não dá para apagar da memória. Não dá para apagar da memória, mas dá para passar por ela sem doer. É possível. É um exercício, mas é possível. É possível crer na novidade de Deus. É possível crer na soberania do Senhor. É possível crer que se está curado, acabou. É possível crer que se está sepultado dentro do meu coração, a dor acabou. É possível. E quando acabar, ponto, começa a missão. Começa a viver. Olha para quem está do seu lado e quando acabar, olha para ele, coloca, por favor, diga: quando acabar, se tem algo para acabar, começa a viver. Para de subsistir. Para de sobreviver. Começa a viver. Perdoa hoje para ser perdoado amanhã. Começa a se liberar. Começa a se perdoar. Começa a se sarar. Começa a, se libertar da prisão. Ei, Jesus está voltando para a praia. Jesus está voltando para a praia. E está cheio de gente doente na praia. Está cheio de gente machucada na praia. Está cheio de gente ferida. E ele está voltando para a praia resolvido, sarado, restaurado, restabelecido. Ele está voltando para a praia, mas está voltando completo. Está voltando integral. Ele está... Jesus chega na praia e a Bíblia diz que ele é movido de íntima compaixão. Ele vai fazer pelas pessoas aquilo que ele não pôde fazer por João Batista. Mas só para você lembrar, a crise acabou no meio do mar. Ponto. Não se trata mais do que passou. Se trata daquilo que é novo.
Se trata daquilo que vai acontecer a partir de agora. Se trata daquilo que vai acontecer depois de você tiver sarado. Se trata daquilo que acontece após o luto. Jesus está na praia, está todo mundo doente. A Bíblia diz: Jesus, movido de íntima compaixão, curou todos que estavam enfermos. Você sabe o que é isso? É uma das primeiras vezes que a Bíblia diz que Jesus curou todos que estavam enfermos. Sabe o que é interessante? Isso demandou tanto tempo. Não há nenhuma pregação, é cura, é Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo curadas. É Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo libertas. Não há um sermão, é só Jesus liberando cura, é só Jesus liberando algo novo, porque Ele estava livre, Ele estava sarado. Não há uma pregação estranha, extravagante, não. É Jesus tocando e a cura acontecendo. Jesus tocando e o leproso sendo sarado. Jesus tocando e o paralítico andando. Jesus tocando e o cego vendo. Jesus tocando e o surdo ouvindo. Jesus estava fazendo, e a Bíblia vai dizer que chegou uma hora que a noite caiu. E aí Jesus foi interpelado por um discípulo dizendo: despede a multidão, para que eles vão e no caminho entre nas cidades e possam se alimentar. Aí Jesus diz: não, estou bem resolvido. Eu estou sarado, eu tenho tempo. Eu não vou mandar ninguém embora com fome. Só passa fome quem anda com gente mal sarado, que não está curado. Não, comigo vai ser alimentado. Busca o que tem. Trazem para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Oh, aleluia, Tu és santo. Tu és santo. Quem estava curado agora seria alimentado. Oh, aleluia. Há uma canção que diz: quem poderia imaginar que o menino iria ajudar a alimentar uma multidão. Você já ouviu essa canção? O que ninguém sabia é que quem estava alimentando naquele momento é alguém que tinha sido reestabelecido há pouco tempo atrás. Jesus é o autor do milagre, mas porque antes viveu um processo individual de restauração. Eu quero dizer para você, essa noite, quem vai viver o milagre é você. É você que está aqui. É para você. Às vezes a gente vem para o culto e diz: ai, como eu queria que o fulano estivesse aqui. Ei, Deus trouxe você. É para você. É para a sua história. É para a tua vida. É para você. Oh, Jesus. Qual é o nome do menino? Caio. O Caio já está na eternidade. É para você que está aqui agora. É para você que está aqui agora, com todo respeito. Ei, é para você, meu lindo. É você que está aqui. É você que está me ouvindo. É para você. É tempo de sarar o teu coração. Eu vou fazer uma pergunta só. Se você precisa resolver o seu coração, se há crises dentro de você que tem te atormentado, que tem impedido você de continuar a viver, de começar a viver, aonde você estiver, sai do seu lugar e vem para frente. Eu quero orar por você agora. Vem. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem? Eu tenho uma palavra para você. Fique comigo até o final, elimine distrações e aproveite essa palavra
que pode mudar muita coisa na sua vida. Eu só quero te pedir um favor antes de começar. Curte o vídeo, comenta, isso ajuda ele mais longe, compartilha, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor, do céu para você aqui, tá bom? Já fez? Já curtiu? Compartilhou? Então vamos pro vídeo. Oi? Não reclame, eu já vou começar. Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: e disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito? Nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agistes assim conosco para nos tirar do Egito? Não entendeu nada, né? Deixa eu contextualizar. Esse povo aqui era escravo. O que eles eram? Eles eram escravos, né? E agora eles estão livres. Mas a mentalidade ainda é de escravo. Então eles estão num ambiente de liberdade e estão reclamando. Então aqui eu começo uma jornada com você, porque talvez não vai fazer muito sentido, porque aqui não tem ninguém que reclama, né? Jundiaí, a gente está gravando aqui o povo não reclama, os carros nem buzina tem, nem para buzinar, tudo uns anjos, ninguém reclama. Mas se você pegar no telefone assim, abre a selfie e diga: espelho, espelho meu, existe alguém mais reclamão do que eu? Aí não vai ser daqui, né? Que aqui ninguém reclama, amém? E sabe, até porque reclamar não adianta nada. Eu vou falar algo para você que precisa fazer sentido e precisa provocar uma reflexão profunda. Não sei se você conhece, mas tem gente, que não é o caso de vocês, que reclama de tudo. Reclama do sol, da chuva. Nossa, que chuva molhada, que absurdo. Nossa, que sol quente. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama do trânsito. Esse trânsito que não anda, é buzina, fala palavrão. Não adianta nada. Eu conheço uma história de um irmão que estava indo para a igreja. E ele tinha uma Kombi, e o irmão cortou a frente dele. E ele ficou bravão, começou a reclamar e falar palavrão, xingar: ô seu filho de Jezabel! Fariseu! Feliz! Irmão, ele xingou o cara um monte. Aí, bom, concluiu, o cara saiu da frente, ele conseguiu passar. Só que os dois entraram junto no estacionamento da igreja. Eles estavam indo pro culto. Que lindo. O reclamão e o rapaz que estava sendo perseguido pelo irmão da igreja. Que fofo. Sabe o que aconteceu? Nada, não mudou nada. Só fez o irmão olhar para ele e ficar extremamente escandalizado. E aí ele ouviu que era da igreja, foi lá e disse: paz do Senhor, irmão, só quero pedir desculpa. O irmão estava assim dentro: cara, irmão, até porque eu tô com um pouco de medo. Reclamar, esbravejar não muda nada. Agora, a loucura é que tem gente que reclama, minha mãe dizia quando eu era pequeno, de barriga cheia. Gente que reclama sem direito nenhum de reclamar, não deveria jamais reclamar. E mesmo assim empresta os seus lábios e as suas emoções para reclamar. Tem gente que reclama até do improvável. Tem gente que quando reclama esquece do lógico. Poxa vida, se fizéssemos análise de tudo aquilo que reclamamos, a gente ia ficar envergonhado. Porque tem gente que envergonha daquilo que poderia ser a bênção para alguém, e só porque deu um problema na mão dele, ele reclama.
Esse texto ele é muito emblemático porque ele demonstra o resultado de um coração dividido, de uma atitude de reclamação, e também mostra o paradoxo da reclamação que realmente dá efeito. A reconstrução da história é assim: Deus queria libertar o seu povo, pronto, é isso aí. Deus levantou um libertador chamado Moisés, e Moisés libertou o seu povo. É tão simples como a luz, é claro, é óbvio a história. Então é dessa maneira que aconteceu. Deus libertou o seu povo, só que o povo era mais do Egito do que de Deus. Então o povo vai para o deserto em direção à terra prometida, cujo qual Deus havia prometido, e na primeira circunstância caótica eles reclamam, esquecem de todo o bem que Deus fez. Lembra sobre gratidão? Eles esquecem de todo o bem e começam a emprestar os seus lábios para reclamar de Deus. E a fala deles é: ó Moisés, por que nos tirou do Egito? Não tinha sepulcros o suficiente e nos trouxe para morrer no meio do deserto? Sabe por que eles estão dizendo isso? Porque eles tinham acabado de chegar na frente de um mar, o Mar Vermelho, cujo qual eles não podiam transpor para chegar na terra prometida. E esse é o ser humano, isso é a gente. E sim, nós somos uns baitas de uns reclamões. A gente reclama de tudo. Veja, eles tinham acabado de ser livres. O mínimo que eles poderiam estar ainda era gratos a Deus pela liberdade da escravidão que haviam recebido. E mesmo assim não foram gratos, e mesmo assim reclamaram. E a reclamação deles é lamentosa. Olha, se tivéssemos no Egito, lá pelo menos tinha sepulcro suficiente. Agora vamos morrer aqui. Por quê? Porque tem um mar à frente e um exército vindo atrás. O nome disso é beco sem saída. E na vida nós vamos se encontrar centenas de vezes em um lugar onde a gente não vai ter resposta e aparentemente não vamos saber o que fazer e para onde ir. E é nesse momento que a gente é tentado, porque não tem a resposta e porque o horizonte não é tão claro, a murmurar e reclamar contra Deus. E eu vou te dizer, bebê, isso não ajuda em nada. Isso só azeda o coração de quem fala e de quem ouve a reclamação. Eu tenho um pouco de pavorzinho assim de gente que reclama demais de tudo, irmão. Eu tenho um pouquinho de toque. Você conversa com a pessoa diz: nossa, minha vida está um deserto. Aí você fala com ela 1 ano depois, ela diz: nossa, minha vida está um deserto. 10 anos depois: nossa, comigo nada dá certo. Ó vida, ó azar, ó céus. Meu lindo, sabe qual que é o problema? É porque o lugar onde a gente deveria passar tem gente que mora. O lugar onde deveria ser uma corrida vira um habitáculo. Então esse é o problema. O problema nunca foi Deus, o problema sempre foi a gente, que fica onde Deus não mandou parar, que faz o que Deus não mandou de fazer, que mandou a gente fazer. É as nossas decisões que nos prendem, é as nossas decisões que nos levam para as furadas da vida. Não foi Deus que levou você para a furada. Não foi Deus, não. Se Deus levou você para um lugar, então não veja como furada, veja que em breve alguma coisa muito extraordinária vai acontecer. E ao invés de você reclamar, você tem que aprender a fazer algo diferente. Que aí a pergunta é: o que vai acontecer? Oh my God, o mar está na frente, o exército está atrás, e eles estão aqui. Gente, oh Moisés, por quê? Irmão, ninguém nem pensou em nadar, né? Entra na água, irmão. Vamos morrer, mas vamos morrer nadando. Ou vai pro soco com os soldados. Não pensaram em nada, só reclamaram. Aí, irmão, esse é um negócio que aqui para mim é maravilhoso. O povo reclamou. Moisés fez o quê? Moisés fez o quê? Moisés fez o quê? Moisés clamou. O povo reclamou. Moisés o que adianta? Clamar ou reclamar? E por que a gente escolhe reclamar? Porque reclamar eu reclamo com A, B, C e D. Agora clamar é só com o Senhor. Clamor é com Ele. Clamor eu abro o meu coração, eu exponho as minhas fragilidades, mas faço no lugar certo. Oh lindo, não adianta reclamar para os outros não vão mudar nada. Ninguém tem poder para abrir o mar vermelho. Ninguém. Só um pode.
E quando só um pode reclamar não adianta, é o clamor que transforma. Moisés diz: Moisés, ele é maravilhoso. Ele diz: Senhor, é o seguinte aqui, ó, o povo está reclamando aí, hein? E eu até acho que nós vamos tudo morrer, porque o Senhor está vendo. Só que aí que tá, clamor traz resposta. Aí Deus diz: ó, Moisés, não vai morrer ninguém, eu vou livrar vocês. E ele diz um negócio que é ainda mais profundo. Ele diz: os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. E aí ele diz: Moisés, estende o cajado sobre as águas. E o mar se abriu. Ai, obrigado, gente. Eu fico até feliz que vocês se impressionam com isso ainda. Porque eu tenho a impressão, às vezes, quando eu falo isso, que todo mundo já viu o mar abrir. Nossa, de novo? Não, mano, ninguém viu. Você tem que falar assim: uau! O mar abriu! Yes! Irmão, é sinistro. Eu só tô aqui, irmão. Eu já tava com o telefone aqui, ó, gravando uma série, mar aberto, top. Irmão, que oportunidade brilhante para pregar, para agradecer. Irmão, eu fico imaginando a cena, o povo entrando no meio do mar aqui, ó, top. A pés enxutos, irmão, baby shark de um lado, mama shark do outro. Aquele paredão d'água e o povo andando no meio do mar. Aonde? No meio do... O que fez eles andarem no meio do mar a pés enxutos? A reclamação ou o clamor? Então eu vou repetir para você, meu lindo, e nunca mais esquece: reclamar não muda nada, o clamor transforma tudo. Reclamar, você reclama com o vizinho, com o amigo, com quem você quiser, e mesmo assim não vai mudar nada. Agora o clamor é feito só com Deus, e Deus pode tudo. O único que abre o mar é Ele. O único que manda a coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, todos os milagres é Ele. Ou seja, se reclamar não muda, porque ainda eu empresto meu lábio para reclamar. Ao invés de reclamar, diga para Deus o que você está sentindo, diga para Ele o que você está pensando. Rasgue o coração, mas com Deus, da maneira correta. Eles estão passando no meio do mar porque alguém clamou, não porque alguém reclamou. E a loucura é que o exército está vindo atrás para pegar eles. E aí uma coisa que eu acho linda, porque eles atravessam o mar, o exército dos egípcios entraram atrás. Oh, que dó, né? Eu já até preguei sobre isso, né? Do passado, querer ir atrás e tal. Mas daí Deus falou assim: nossa, fecha o mar. Oh, morreu tudo. Quem que está livre agora? Quem é que está livre? Os hebreus estão livres. E agora indo para a terra prometida. Top! Só vai! E é nós! Bora caminhar! Quanto tempo demora para esquecer um milagre? Aqui a gente tem que voltar na gratidão. Quanto tempo demora a esquecer a cena? O mar abrindo. Quanto? 3 dias. Em 3 dias eles esqueceram. Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram num lugar chamado Mara, tomaram da água, a água era amarga, e eles de novo. Ai, irmão, reclamou. Ai, como eu queria. Só aqui, Jesus, permite. Licença poética. Eu sou Deus agora. Gente, volta pro mar, por favor, que eu vou abrir para vocês voltar o Egito. Volta. Olha, entra, pode entrar. Ai, resbalou. Oh, fechou o mar, tem que fazer tudo de novo. Outro povo, outra geração. Porque tem coisa, irmão, que eu não sei como Deus aguenta na gente. De verdade, tem coisa que eu não sei como Deus nos aguenta. A gente reclama 3 dias após o milagre. É de Deus falar assim: irmão, desculpa, mas vou ter que matar. Não vai dar para levar em diante. É muito chato. Pelo amor de Deus, reclama de tudo. Aí Deus fala assim para Moisés, porque Moisés clamou. O povo, Moisés, olha que interessante, o povo está dizendo: olha, lá no Egito tinha água doce. Irmão, que praga do Egito.
O Egito era a tua prisão. Esquece o Egito, pelo amor de Deus. Para de comparar a vida velha com a vida nova. Na vida velha tu não tinha esperança, na vida velha tu era preso, na vida nova tu depende da provisão, mas pelo menos você é livre. Você tem um Deus que cuida de você. Então para de reclamar e revisitar o passado e começa a olhar para aquilo que Deus tem para você, o que Deus já fez, pelo amor de Jesus. Oi, papai, por favor. É bom que eu desabafo quando eu prego essas mensagens. Mas a conclusão é: o Moisés clamou. Aí Deus falou assim: olha, Moisés, fala para o povo parar de reclamar que eu vou livrar eles, eu vou cuidar deles. Faz o seguinte, Moisés, pega essa madeira daquela árvore, lança sobre as águas. Aí Moisés lançou sobre as águas que eram amargas, águas de Mara, e as águas ficaram doces. A água era amarga, e através do clamor a água ficou doce. Então reclamar não adianta nada, certo? Reclamar do marido, Deus mandou você casar e você casou. Deus mandou e você casou. Então para de reclamar e começa a clamar, porque Deus pode transformar essa água amarga numa água doce. Entendeu? Se a reclamação não muda, vamos parar de reclamar e vamos começar a agir em oração. É isso que transforma famílias, é isso que faz o milagre vir sobre nós. Não é o reclamar, é o clamar e pedir para o Senhor a provisão e o cuidado. Entendeu? Então Deus tinha um príncipe, você ficou com... Ao invés de reclamar, pede para Deus transformar o sapo em príncipe. Ai, mas é difícil. Mas Deus mandou você casar? Então para de culpar Deus pelas suas decisões e começa a ser responsável. E começa a clamar pelo milagre. Deus, olha só, Jesus, eu não sabia que isso não tomava banho direito, Senhor. Tá aí, ó. Não sabia que essa mulher reclamava tanto. Tá aí, essa sucuri, Senhor. Salva ela, muda. É óbvio que eu estou brincando, mas é porque na maioria das relações o ser humano perde o controle e ao invés de buscar socorro no Senhor, começa a reclamar e murmurar com o outro. Então eu vou te dar um conselho: se alguém vir reclamar da vida com você, lembra dessa mensagem, pelo amor de Deus. Se vier reclamar para você, tenta mostrar o outro lado. Ai, meu carro quebrou. Você tem carro? Porque tem gente que nem carro tem. Porque eu fui lá e demorou. Você veio? Teve gente que não conseguiu vir. Estamos numa pandemia. Teve gente que morreu. E você está vivo. Sabe o que é isso? Nós temos 1 milhão de motivos para agradecer. É só a gente parar e observar que a gente vai ter vergonha de reclamar. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu comprei umas calças esses dias. Não sei porque eu falo essas coisas, mas faz parte. Eu comprei umas calças que eram tão bandidas que os bolsos rasgaram tudo atrás. E eu não soltei nenhum tóxico. Rasgou todas no mesmo lugar. Aí eu fiquei com uma vontade de reclamar. Porque absurdo! As calças de R$180. Rasgar. Aí sabe que eu me lembrei? Que eu me formei na faculdade com uma calça jeans. Eu tinha uma calça. E durante 5 anos eu me formei com aquela calça. Me lembro de um dia que uma menina perguntou, falou assim: você gosta dessa calça, hein? Você só usa ela? Eu falei: não, porque é a única. Ela falou assim: nossa. Ficou com vergonha. Coitada. Eu só tinha uma calça. E agora eu tenho calça para rasgar. Você está entendendo o que eu estou falando? Como é que eu vou ter coragem de reclamar de algo sabendo que dias atrás não tinha nada?
Como é que eu vou reclamar? Eu vou contar a última história, prometo para vocês. Não, eu conto depois. Brincadeira, óbvio que eu vou contar. Olha só. Eu sofri um acidente de carro. Uma vez eu tinha um carro que eu realizei o sonho da minha vida, que era um Cruze, um Chevrolet Cruze. Era o sonho da minha vida aquele carro. Eu comprei, fiquei 4 meses com ele, capotou, perdi. Mas eu tinha seguro, e o seguro foi o que deu o início para eu construir minha casa. Histórias da vida, né? Aí, irmão, meu pai me ajudou a comprar um carro no leilão, que o nome do carro era Symbol. Por que você está rindo? Symbol. E aí eu me lembro que eu fui na casa de um amigo, ele falou assim: realmente, você faz parte agora do clube de 14 pessoas no Brasil que tem esse carro. E eu fiquei um pouco envergonhado com aquilo. E aí eu comecei a chamar o carro de Symbol, eu chamei ele de simbólico. Que ele era simbólico, ele estava no lugar de um carro, mas não era um carro. Por quê? Porque eu estava andando de Cruze há dias atrás. Aí olha que engraçado, irmão. Eu estou andando com o carro simbólico e reclamando, simbólico, não sei o que, o simbólico. Eu fico imaginando Deus me olhando assim: nossa, vou ter que tirar o simbólico dele, né? Até aprender a ser gente e a ser grato e parar de reclamar. Aí eu fui na casa de um amigo que era um cara ricão, assim, um cara top. Ele tinha caminhonete e tal, top. Um cara rico, eu top. E ele mostrou uma moto dele, uma motinha, aquelas bis pequenininhas, sabe? E ele falou assim: rapaz, eu amo essa moto. Eu olhei para a moto. Eu olhei para a caminhonete dele, não estava entendendo nada. Pô. O cara tem uma caminhonete maravilhosa e disse que ama a moto. Amo essa moto, rapaz. Essa moto me lembra de onde Deus me tirou. Essa moto aqui é a do início da minha vida. E eu tô assim já, eita, é? Ele falou assim: eu não tenho coragem de deixar ela embora, sabe por quê? Porque isso aqui me conecta com de onde Deus me tirou. Eu sou tão grato a Deus por eu ter essa motinha, cara. Eu tô assim, a moto, e eu já apaixonado pelo símbolo já. Oh, lindo, irmão. Foi tão engraçado que eu entrei dentro do carro e fui de Joinville, era Barra do Sul, uma cidade perto da minha. Eu fui de Barra do Sul a Joinville dizendo: Jesus, obrigado pelo símbolo. Ele é tão lindo, ele é branquinho, olha que bênção, Jesus. Vai pra frente, vai pra trás, dá pisca, não para na rua e me leva pra onde eu quero, Jesus. Muito obrigado. Entendeu? Reclamar não muda nada, só atrasa as bênçãos do céu sobre nós, impede que a vitória chegue muitas das vezes. Se nós invertermos a ordem e clamarmos, o céu desce e a bênção de Deus se aperfeiçoa em nós. Amém. Que a gente nunca se esqueça dos símbolos da vida. Que a gente nunca esqueça de tudo bem que Deus já fez. Que a gente não tenha coragem de reclamar. Deus, no nome de Jesus, eu sou tão grato a Ti que eu tenho muita vergonha de tanto bem e de tanta bondade que o Senhor já derramou sobre a minha casa, Jesus. Se em algum momento desse dia, se em algum momento dessa semana eu ousei reclamar, me perdoa, Senhor, porque há tantos milhões de motivos a mais para agradecer do que reclamar, que eu tenho que pedir perdão. Me desculpa, Senhor. Tu és bom, maravilhoso, tudo que o Senhor faz é bom. Jesus, não me deixa reclamar de nada. Não me deixa olhar com olhos negativos aquilo que o Senhor pode transformar num grande milagre. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.